A fundadora do Instituto Schiller, Helga Zeppler-Roche, visitou a nação brasileira de 8 a 14 de agosto, participando de reuniões públicas e privadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, por meio das quais ela se dirigiu a mais de 500 pessoas no geral. A presença da senhora LaRoche no Rio foi notada pelo influente jornal financeiro Monitor Mercantil, que em sua edição de 11 de agosto observou: durante suas discussões com a imprensa, Helga Zeppler-Roche expressou a grande decepção na Europa e nos Estados Unidos em relação ao Brasil. O país que prometia ser uma potência emergente no final do século está em um processo de africanização. A desindustrialização e o alinhamento automático com as políticas do setor financeiro relegaram o Brasil a um papel secundário e em declínio no cenário mundial. Na sua edição de 18 de agosto, um dia após a explosão da crise russa, que a senhora LaRoche havia previsto repetidamente em suas discussões com os brasileiros, o mesmo jornal publicou uma entrevista exclusiva com a senhora LaRoche. Em uma coletiva de imprensa lotada no Rio, Zeppler-Roche lançou a edição em português do livro de seu marido, Lyndon LaRoche, A Ciência da Economia Cristã. Ela enfatizou que o livro foi escrito para reafirmar os princípios de uma economia baseada no ser humano, exigindo um tipo de sociedade que supere o sistema oligárquico. É por isso, disse a senhora LaRoche, que ela estava lançando o desafio de forjar novas alianças entre as nações, como aquelas estabelecidas por Abraham Lincoln. Precisamos de um novo sistema de Bretton Woods, acrescentou ela, promovido por um novo movimento dos não alinhados. Demonstrando o quão revolucionários são os tempos, centenas de participantes compareceram à Cidade do México nos dias 11 e 12 de outubro para um seminário e concerto do Instituto Schiller organizado para lançar um movimento em defesa da música clássica e excelência na educação. A ideia central tanto do seminário quanto do concerto foi que é somente por meio de um renascimento clássico que a humanidade pode encontrar seu caminho para sair do holocausto do sistema global do FMI. A discussão sobre como criar tal renascimento, travando uma luta para garantir uma educação em música clássica para todas as crianças do México, gerou um tremendo entusiasmo. Planos foram feitos para uma campanha nacional de organização para garantir que a educação clássica, incluindo a educação musical, alcance até mesmo os mais humildes de lares no México. O fim de semana musical foi planejado em fevereiro passado, depois que vários mexicanos compareceram ao concerto organizado pelo Instituto Schiller do histórico coral de meninos St. Thomas de Leipzig, Thomaner Shore, em Washington, D.C., e seu seminário de acompanhamento sobre música clássica e excelência em educação. A Sola Cantorum do México, a principal escola de música infantil do país, que é dirigida por seu fundador, Alfredo Mendoza, que participou dos eventos de Washington, se juntou ao Instituto Schiller na organização dos eventos da Cidade do México. A organização deste projeto foi explodida pela decisão do governo mexicano de eliminar completamente a música do ensino médio. Neste ambiente aquecido, o convite para o seminário e concerto desencadeou uma tempestade no estabelecimento musical da Cidade do México. Entre os que responderam estavam 40 inspetores musicais do Instituto Nacional de Belas Artes, que são responsáveis por supervisionar os 1.200 professores de música nas escolas primárias e secundárias da Cidade do México, públicas e privadas. Criando um movimento falando no seminário estavam Mendoza, Marivilia Carrasco e Hugo Lopes Ochoa do Instituto Schiller, acompanhados por 4 importantes professores de música da Cidade do México, incluindo o diretor do coral infantil da Escola Nacional de Música. O concerto no dia seguinte foi realizado. Formado inteiramente por crianças envolvidas em estudos musicais, a Sola Cantorum, o coro infantil da Escola Nacional de Música, alunos da Escola de Violino do maestro Yuriko Kurouma e outros instrumentistas. No final do concerto, Mendoza disse ao público que o principal obstáculo para restaurar a educação musical clássica são as políticas do FMI e, portanto, que o Instituto Schiller e a Sola Cantorum planejam organizar um concerto para uma nova ordem econômica mundial justa. Ele pediu ao público que se juntasse ao canto de V.A. Pensiero, o coro dos escravos hebreus da ópera Nabucco de Verdi, famosa como o hino italiano de libertação da ocupação estrangeira. O público começou a cantar.